como é que foi a ideia do IPARC, Aline? Porque o IPARC eu convivi, trabalhei 16 anos no Maranguá, Hum, na empresa da família, né? De transporte passageiro lá. uhum. Então eu convivi bastante com o IPARC e fui no IPARC com meu filho também já, algumas vezes. Tá, o IPARC, ele foi, nasceu do gerente que trabalhava conosco, trabalhou conosco mais de 40 anos, que já tinha sido o pai dele que trabalhava com meu pai, que escreveu um livro sobre a vida do meu pai, e aí é um livro que ele fez sobre a vida do meu pai, não, sobre a vida da empresa e a vida dele. Ele botava o nome da marca, minha vida, minha história. E Legal. aí ele viajou e ele viu que as outras empresas, as outras unidades de destilaria estavam crescendo, porque meu pai ampliava e lá foi onde tudo começou. Então ele lá não foi investido mais em Maranguape, mas ele foi vendo cresce para Pindoretama, engenho para Pindoretama, engenho para Paraipaba, né, engenho para Ceará Mirim. Aí ele começou a trabalhar essa questão com os turistas, ele próprio, a explicar como era antigamente, tinha os equipamentos, tinha as máquinas centenárias, porque toda a história começa lá em Maranguape, toda a nossa história, todos os equipamentos mais antigos, todas a casa grande, a casa onde meu avô nasceu, onde meu bisavô. Então, assim, tem toda uma história. Ele começou a trabalhar isso. Quando a gente viu, estava tendo turista, já estava tendo gente visitando. Eita, a gente tem que arrumar lá. Aí a gente contratou, eu particularmente contratei, conversei com o papai, e a gente contratou um museólogo, um museógrafo, fizemos o projeto, e em 2000 a gente inaugurou Olha que o legal. museu. Mas ele nasceu assim, os visitantes querendo ver onde se fazia o produto, como era, e aí muita história, muita coisa, equipamento antigo, coisas bem assim, históricas mesmo. Né? O Aham. primeiro trator que veio para o estado do Ceará, que ainda não tinha, né, roda, era só arado, filmes antigos da história da família, aqueles filmes com aquela voz do Jornal do Brasil, né, aquela coisa do meu avô, tinha um filme com o meu pai criança, andando de bicicleta lá na fazenda, e ele mostrando os funcionários, né, que na época eram os operários, tudo de branco, a inauguração do campo de futebol, a missa de domingo, bem aquela lógica do engenho. Então, Ah, todos os engenhos, com a casa dos moradores, como é o IPARC hoje, que você entra pela vila, tem ah, a escola, tinha lá onde eram as missas, aí tinha a casa grande, tinha o sino de bronze que tocava para chamar as pessoas, para dar horário de trabalho, hora do campo. Então, quando a gente levou o museólogo e o museógrafo lá, eles montaram o projeto e a gente investiu na criação do IPARC. um E como não ia sucesso, né? ser só museu, aí a gente agregou atividades, né? Aí virou complexo turístico e parque. Mas assim, eu cuido, mas eu dou muito pouca atenção ao parque. Eu preciso agora. Contratei dois CEOs, dois diretores para a fábrica de papel e papelão para a Santa Elisa e outro para a Iplástica no passado, porque eu atuava diretamente com as empresas e a gente começou a ver o crescimento delas muito robusto, muito grande, e eu me dedicando cada vez mais a Naturado. Então eu pedi para contratar dois diretores, né? E eu acompanho, mas eu peço que eles entrem cada vez mais para que. Aí agora eu acho que eu vou poder dar uma olhadinha maior no IPARC para a gente trabalhar mais, agregar mais atividades, para a gente realmente mudar um pouco o turismo, né? Para a gente realmente investir no turismo, que acabou ficando muito mais um museu e algumas atividades, mas de qualquer maneira é muito conhecido. A gente recebe mais de 2.000 visitantes no fim de semana e tem aí vários, a maioria de fora também, muito estrangeiro, muitas Muita gente pessoas fora, de de outros outros estados. estados. Então, que valoriza, né? Que valoriza a história, que valoriza a cultura, porque lá tem esse olhar. Então, Engraçado, o pessoal de fora valoriza mais, né? Impressionante. é porque aqui a qualquer hora a pessoa pode ir e tal, né? Mas assim, o público que vem uma vez, não, eu quero visitar. Então tem a história da família, tem a história de tudo, do produto, e tem o parque, né?